cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queria aceitar com os irmãos de Jesus. Desde já agradeço ao Senhor por essa tão rica oportunidade, pela sua infinita misericórdia e graça que nos concede de poder estar aqui hoje, para trazer uma palavra da parte do Senhor. Agradeço ao pastor Edivaldo pelo convite, pela oportunidade. Agradeço ao meu esposo, à minha família, que tem orado, intercedido pelas nossas vidas e pela vida de cada irmão que sempre tem orado por nós. Se hoje estamos aqui é pela misericórdia do Senhor e pelas orações que tem certeza que os irmãos têm feito por nós, e nós também fazemos orações pelos irmãos ao Senhor, amém? Convido os irmãos a abrir o livro de Salmos, número 51. Salmos 51, versículo 10, versículo 11 e versículo 12. Aleluia. Amém? Salmo 51, versículo aleluia, 10, apenas o versículo 10 e 11, irmãos. Amém? Aleluia. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós conhecemos este salmo, Salmo 51, salmo que Davi escreveu. Um salmo onde ele faz uma oração ao Senhor, após ele ter ali pecado, após ele ter transgredido contra o Senhor, onde ele esteve ali com Batseba, ele pecou contra o Senhor. E ele pecou, ele saiu fora daquilo que o Senhor tinha para ele. E ele reconhece o seu erro, o seu pecado, e ele faz uma oração ao Senhor, reconhecendo a sua falha, reconhecendo a sua fraqueza. E ele diz ao Senhor: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, ele reconhecia a necessidade de ter o Espírito Santo na sua vida. Quando ele começa a reinar, a palavra de Deus nos fala, lá no livro de Crônicas, aleluia, Jesus, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, quando Davi ele começa a reinar, quando ele está ali em Jerusalém, ele tem a preocupação de trazer a arca do Senhor novamente para estar junto com eles. A arca do Senhor, após o povo de Israel ter atravessado o Mar Vermelho e estar ali no deserto, o Senhor chama Moisés e diz a ele, dá-lhe as leis, os 10 mandamentos, diz ali qual eram as ordens que o povo deveria seguir. E Deus diz para que fizesse uma arca, e essa arca representaria a presença do Senhor no meio do seu povo. E a palavra de Deus nos fala que aonde quer que eles fossem, que a arca deveria ser levada, e que dali o Senhor falaria com o seu povo. A arca no Antigo Testamento representava a presença de Deus. E a palavra de Deus nos fala que quando Saul foi levantado como rei, ele desprezou a arca do Senhor. Ele não buscava a presença do Senhor. Então, numa guerra em que houve entre o povo de Israel e os filisteus, a arca foi tomada. E esta arca esteve ali com os filisteus durante 7 meses. Mas como esta arca representava a presença do Senhor, os filisteus eles não puderam suportar a presença do Senhor ali no meio deles, porque eles eram um povo impuro. E a palavra de Deus nos fala que eles devolvem a arca e deixam ela em Criate Jearim. E quando Davi ele começa a reinar, ele diz no versículo 3, do capítulo 13: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Davi ele reconheceu a necessidade, desde o começo, de ter a presença de Deus na sua vida. E neste momento, quando ele também peca, quando ele já viu o tempo de reinado e ele peca, e ele reconhece que ele entristeceu ao Senhor, que ele desobedeceu, ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo em nossas vidas é o nosso guia, é o nosso ajudador, é Ele quem nos orienta. Quando estamos para tomar uma decisão, meus irmãos, seja ela qual for, seja por algo material, seja por algo para o nosso futuro, nós precisamos buscar a presença do Senhor, saber se é a direção
Irmãos, se nós realmente dizemos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, se realmente dizemos, fazemos a oração do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nós devemos ser guiados por Ele. Não podemos ser guiados pelas circunstâncias, não podemos ser guiados pelas notícias, não podemos ser guiados pela nossa vontade, mas devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Todavia, na nossa jornada, nós precisamos estar vigiando todo o tempo. Porque houve também na Bíblia, em Juízes, fala de Sansão. Ele foi um homem também escolhido como Davi. Ele também foi ali separado para fazer algo para o Senhor. E a palavra de Deus nos fala no livro de Juízes que ele foi escolhido, que ele seria usado para ele ser o juiz naquele tempo. E no começo da sua trajetória nós podemos ver que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus se apossava de Sansão e ele conseguia derrotar os seus inimigos. Por duas vezes nós vemos mencionado no livro de Juízes que ele era tomado pelo Espírito de Deus e vencia as guerras porque o Senhor era com ele, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Isso nós podemos ver lá no livro de Juízes, no capítulo 16. Aleluia. Se os irmãos quiserem abrir, livro de Juízes, no capítulo 16. Aleluia, Jesus. Santo e exaltado é o Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Livro de Juízes, no capítulo 16. Aleluia. Perdão, irmãos, capítulo 14, no versículo 6. Juízes, capítulo 14, versículo 6, nós podemos ver. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Aleluia. Nos fala como Sansão, ele fende um leão. Logo após o versículo 19 do capítulo 14 também nos diz: então o Espírito do Senhor tão constantemente se apossou dele, aleluia, que desceu aos Asquelonitas e matou dele 30 homens e tomou as suas vestes e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Nos fala quando ele também veio contra os seus inimigos e o Espírito se apossava. Todavia, mesmo ele sendo um homem escolhido por Deus, separado para fazer algo para Deus, houve um momento que o Espírito Santo se afastou dele devido ao seu pecado. Só que a Bíblia nos fala que Sansão não percebeu que o Espírito já não estava mais com ele. Quando ele tenta por várias vezes descobrir a sua força, e ele vai mentindo a ela, dizendo que não era verdade sobre a sua força. Só que nisso o Espírito já havia se afastado dele, porque ele já havia se desviado daquilo que o Senhor disse para ele. Não faça, não. Ele era nazireu, ele era alguém que deveria ser separado para Deus. E chegou uma determinada hora da sua caminhada, que ele fez completamente ao contrário do que Deus disse para ele. E a palavra de Deus nos diz no capítulo 16, no versículo 20, no final do versículo 20, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, que nós venhamos todos os dias analisar as nossas vidas, para que nós sejamos como Sansão, que não percebeu que o Espírito do Senhor já não era mais com ele. E ele, quando os filisteus veio contra ele, ele disse: me levantarei outra vez e sairei nessa força e vencerei. Mas o Espírito de Deus, a presença de Deus não era mais com ele. E ele foi ali derrotado, foi preso. Todavia, quando ele estava preso ali, sendo um escárnio, a palavra de Deus diz que ele se arrepende e faz uma oração. E a palavra de Deus nos fala que Sansão, ele conseguiu matar mais homens na sua morte do que quando ele estava vivo. Irmãos, ainda que nos afastemos, o Espírito de Deus saia das nossas vidas devido ao nosso pecado, à nossa falta de vigilância. Se com coração sincero orarmos ao Senhor e nos arrependermos e tomarmos o caminho que nos leva para o céu novamente, Deus torna a fazer morada em nós
você